Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva nesta tarde de segunda-feira, nos fortaleça, para que possamos prosseguir a nossa caminhada terrena. Vamos prosseguir com o estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos dar sequência. Capítulo 7, vamos iniciar hoje o capítulo 7, esboço geológico da Terra. Períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou o atual. Nascimento do homem. Esses são os tópicos neste capítulo. Estaremos aprendendo tudo sobre a ciência, né, gente? Vamos lá. Períodos geológicos. A Terra carrega consigo os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se as fases com uma precisão matemática nos diferentes terrenos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século e que lançou luz sobre a questão tão controvertida da sua origem e da dos seres vivos que a habitam. Aqui não há hipóteses, trata-se do resultado rigoroso da observação dos fatos, e em presença dos fatos, a dúvida não é permitida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de um modo muito mais certo do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se mostra a descoberto. E não a imaginação de homens que criam os sistemas. Onde se veem as marcas do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se veem as da água, diz-se com não menos certeza que a água permaneceu. Onde se vê a dos animais, diz que os animais aí viveram. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Não tira consequências senão do que vê, sob os pontos duvidosos. Não afirma nada, não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, hoje o homem conhece a história da sua habitação e o alicerce das fábulas que cercam o seu berço. Desabou para não mais se levantar. Bendita ciência, né? Por isso que Kardec afirmou que se a ciência avançasse e a religião não acompanhasse o avanço da ciência, que nós ficássemos com a ciência. Porque ele, como professor, cientista que era, um homem sábio, sabia que a ciência avançaria a toque de caixa. E a pessoa que ficasse preso à religião ia sair perdendo com toda certeza. Por todas as partes dos terrenos onde existam fossos, escavações naturais ou praticadas pelos homens, nota-se o que se chamam estratificações, quer dizer, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam esta disposição são designados sob o nome de
terrenos estratificados. Estas camadas, de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre elas pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. O trabalho de arte, a abertura de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas permitirão observá-las até a uma profundidade bastante grande. As camadas geralmente são homogêneas, quer dizer que nenhuma está formada de uma mesma substância ou de diversas substâncias que existiram conjuntamente e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre claramente traçada, como nas bases de uma construção. Em nenhuma parte se vê misturarem-se e se perderem uma na outra, relativamente aos seus respectivos limites, como ocorre, por exemplo, nas cores do prisma e do arco-íris. Por estes caracteres, reconhece-se que foram formadas sucessivamente, depositadas uma sobre a outra, nas condições e por causas diferentes. As mais profundas, naturalmente, foram as primeiras a serem formadas, e as mais superficiais, posteriormente. A última de todas, a que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que deve as suas propriedades aos detritos da matéria orgânica proveniente das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, nome que, nesta acepção, não implica sempre a ideia de uma substância pétrea, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Umas estão formadas de saibro, de argila ou terra argilosa, de mármore, de calhaus redondos, outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, o giz, os calcários ou pedras de cal, as pedras de moinhos, os carvões de terra, os asfaltos, etc. Diz-se que uma rocha é mais ou menos poderosa segundo a sua espessura seja mais ou menos considerável. Pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas, reconhecem-se sinais certos de que umas provêm de matérias fundidas e algumas vezes verificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas depositas pelas águas. Algumas dessas substâncias permanecerão desagregadas, como o saibro, as outras primeiro no estado pastoso, sobre a ação de certos agentes químicos ou outras causas, endureceram e adquiriram depois de longo tempo a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas anunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água têm, pois, a sua parte de ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é a horizontal. Quando se veem esses imensos planos que se estendem, por vezes, a perder de vista, de uma horizontabilidade perfeita, unidos como se houvessem sido nivelados com rolo
ou esses fundos de vales tão planos quanto a superfície de um lago, pode-se estar certo de que, numa época mais ou menos recuada, esses lugares estiveram muito tempo cobertos por águas tranquilas, que, em se retirando, deixaram secas as terras que haviam depositado durante a sua permanência. Após a retirada das águas, estas terras se cobriram de vegetação. Se em lugar de terras férteis, lamacentas, argilosas ou calcárias, próprias para assimilarem os princípios nutritivos, as águas não depositaram senão areias siliciosas, sem agregação. Tem-se esses planos arenosos e áridos que constituem as charnecas e os desertos, os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que formam ou aterros na embocadura dos rios, podem dar-nos disso uma ideia em ponto pequeno. Interessante, não é? A ciência é sensacional. Se bem que a horizontabilidade seja a posição normal e mais geral das formações aquosas, frequentemente vêem-se sobre muito grandes extensões nos países montanhosos, rochas duras que a sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, estarem em uma posição inclinada e às vezes mesmo vertical. Ora, segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não podem se formar senão em planos horizontais, já que aqueles que ocorrem nos planos inclinados são arrastados para as baixadas pelas correntes e seu próprio peso. Torna-se evidente que esses depósitos deverão ser erguidos por uma força qualquer, depois da sua solidificação ou transformação em pedras. Destas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas pedregosas provenientes de depósitos aquosos em uma posição perfeitamente horizontal foram formadas depois de séculos pelas águas tranquilas e que todas as vezes que tem uma posição inclinada é porque o solo foi atormentado e deslocado posteriormente por perturbações gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. Sensacional, né? Vamos ver aqui. Eu creio que nós vamos parar por aqui. Vamos fazer mais um item, o item 7. Um fato da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que fornece consiste nos restos fósseis de animais e de vegetais encontrados em quantidades inumeráveis nas diferentes camadas. E como esses restos se encontram mesmo nas mais duras pedras, disso é preciso concluir que a existência desses seres é anterior à formação das próprias pedras. Ora, se considera o número prodigioso de séculos que foi preciso para operar-lhes o endurecimento e levá-los ao estado em que estão de tempo imemorial, chega-se a esta consideração forçada de que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que é bem anterior, consequentemente, à data assinalada pela Gênese. Temos aqui uma nota de rodapé. Fóssil, do latim fossilia, fósseis, derivado de fossa, fosse e de fodere, cavar, escavar a terra. Esta palavra refere-se em geologia aos corpos ou restos de corpos orgânicos provenientes de seres que viveram
anteriormente aos tempos históricos. Por extensão, diz-se igualmente das substâncias minerais com traços da presença de seres organizados, tais como as impressões de vegetais ou animais. Paremos por aqui. Daremos sequência na próxima semana. Vamos procurar fazer esse estudo uma vez por semana, que possamos assimilar bastante, não é? Esse estudo é muito interessante para todos nós. Um abraço a todos, uma ótima semana a todos e que Jesus nos abençoe.